Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Grupo Espírita Jesus o Caminho pelo convite para estarmos aqui estudando juntos, Emmanuel. É sempre um prazer e um grande aprendizado, né? Eu fiquei responsável pela mensagem do livro Pão Nosso, denominada A Semente. E ela se baseia numa passagem da epístola de Paulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, que fala assim: E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então eu vou aos poucos lendo a mensagem que Emmanuel faz essa análise desse versículo e comentando. Ele começa assim: Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. O que eu acho já lindo nessa frase é que nós, seres humanos, sempre nos vemos ainda, né? Somos até, né? O grau de evolução desses seres que habitam este planeta. Mais alto seríamos nós, né? Que já adquirimos consciência para que sejamos responsáveis pela nossa própria evolução e pelo nosso próprio desenvolvimento. Mas, muitas vezes nesse caminho, nos perdemos da nossa essência e desrespeitamos os outros seres que habitam com nós, nessa fraternidade universal, esse planeta. E quando olhamos, eu lembro de Chico falando do verme, né? Que ele nem se comparava ao verme. E aqui Emmanuel fala da semente, uma simples semente. Às vezes a gente come uma fruta, joga ali a semente fora e não reflete sobre isso também, né? Mas uma simples semente está ali, cumprindo esse papel que ele chama de sacerdotisa do Criador. Uma semente, quantas árvores virão dela, né? Então ela cumpre o dever dela, o papel dela. Isso nos faz refletir que muitas vezes nos desviamos por simplesmente não cumprir o que é básico no nosso papel, né? Então ele continua assim: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. E é nessa evolução do mundo que cooperamos. Vamos pensar esse planeta Terra. Se analisarmos que vamos do átomo ao arcanjo, conforme nossos estudos nas obras básicas, se analisarmos que passamos, mesmo enquanto princípio ainda, do átomo ao arcanjo, mais da rocha ao ser humano, passando pelo reino mineral, passando pelo reino vegetal, passando pelo reino animal ainda sem consciência de si mesmo e chegando ao hominal. Se analisarmos tudo isso, pensamos: convivemos aqui com seres, todos, pelos quais estão em seu caminho e contribuem para a nossa vida, e nós já estivemos nesse momento evolutivo. Olha que fraternidade, com que dever nos colocamos nesse planeta, junto aos outros seres que aqui habitam. Somos responsáveis pela evolução deles também, e eles contribuem para a nossa evolução. Como viveríamos aqui na Terra sem esses outros reinos, por exemplo, né? Então, nossa consciência de responsabilidade em relação a essa vivência em conjunto precisa ser desenvolvida, né? E aí ele vai, primeiro ele fala desse valor do dever, dessa ínfima semente, e aí ele fala, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as aquisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Então ele já parte para uma análise que ele continua no resto do texto, dessa coisa nossa de saber o tempo certo, de saber como começar. Eu lembrei daquela mensagem de Eclesiastes 3, tempos e duração. Se me permitem, eu vou ler aqui. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar, tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E nós que vivemos nessa correria da vida, nós que vivemos nessa busca insana pelo sustento material, pelos valores da vida material, nos atropelamos no tempo. Não sabemos nos dedicar às coisinhas pequenas que precisam de um início para que se desenvolva, e vemos uma geração cada vez mais ansiosa e investir mais em esperar o resultado do que em realmente plantar e esperar o tempo de colher, né? Então ele fala assim: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, compreender a semente, né? Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Estamos apodrecendo antes de florescer, antes de frutificar. Precisamos saber o tempo certo. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui um serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, foquemos nos pequenos atos, nas pequenas construções, porque o reino de Deus não se edifica de repente. Nossa luz não se faz brilhar de um dia para o outro, mas precisamos começar. Então, quando analisamos, como Santo Agostinho falou, analisamos o nosso dia, vemos onde falhamos, o que deixamos de fazer, pensemos nos nossos pequenos gestos, que muitas vezes é a falta destes que fazem que no desencadear de nossa rotina, nós não desenvolvamos o que é necessário para a nossa evolução. Temos essa tarefa de evoluir para cumprir. Esperemos o tempo certo, mas com ação, esperativa, porque a vida passa rapidinho. Eu vou trazer um poema de Mário Quintana que fala justamente disso. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que infelizmente nunca mais voltará. Então aproveitemos, meus amigos, nosso tempo. Não deixemos para a última hora, não adiemos nossa tarefa. Vamos construindo pouco a pouco, semente a semente. A colheita virá aqui, do outro lado, nessa geração ou na próxima. Mas saibamos aguardar o tempo certo da colheita, sem nunca esquecer de arar a terra e de plantar. Tenham todos um excelente dia, com imenso agradecimento por estar aqui com vocês. Que possamos ter outros momentos de estudos conjuntos, porque quando estudamos a obra de Emmanuel, a palavra do Mestre, as obras dos apóstolos, conseguimos
plantar uma sementinha a mais no nosso interior. Obrigada.